pesadelo da rede social chegou até você. Você foi cancelado no Instagram, no X, na internet. E agora? O que você faz? Cancelamento dá até para utilizar de forma benéfica em alguns casos. Não sei se você sabe disso. Mas em geral é um problemão que a gente vai ter que lidar. Eu vou te explicar passo a passo como que se lida com esse cancelamento e, claro, também entender o que poderia ser feito para evitar um futuro cancelamento. Antes de mais nada, um argumento de autoridade aqui. Eu tenho uma pós-graduação e especialização em comunicação de empresas e lá eu fiz a minha tese em gestão de crise na internet. Então eu estudei vários casos de crise e qual a melhor maneira de agir perante essas crises. A primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, eu estudei na época marcas, então como uma marca pode se prevenir de um cancelamento e o que fazer depois desse cancelamento. A primeira coisa que você vai entender, você é uma marca na internet. Então a mesma técnica que a gente usa de gestão de crise empresarial, a gente vai usar também em perfis pessoais. Antes da gente falar o que fazer no caso do cancelamento, só pontuar o que poderia ser feito para evitar esse cancelamento. Duas coisas. Uma, não existe delete na internet. Então, não existe você apagar alguma coisa. Alguém vai printar, isso vai espalhar em algum lugar. Então, uma vez que você for publicar algo, pensa bastante antes, sabendo que aquilo nunca vai ser deletado, mesmo que você tenha a impressão que você pode fazer isso. Segundo item que a gente estuda em planejamento de crise, toda empresa que se preze tem que fazer isso e pessoas físicas têm que fazer isso e não estão fazendo, infelizmente, que é planejamento de crise. Gente, se você vai se expor na internet, você já tem que pensar o que acontece, o que eu faço se eu for cancelado. Esse planejamento prévio, se não for feito, dá um problemão. Eu já vi gente muito rica perder milhões porque não contratou uma assessoria de imprensa, porque não contratou alguém para fazer um planejamento prévio. Só para você ter um exemplo na sua cabeça, imagina uma companhia aérea que não tem um planejamento antes de uma crise acontecer. Ela começa a reagir na crise no momento que um avião cai, por exemplo. Não faz sentido. Então, se você está exposto, se você é uma marca, pensa nisso. Você já tem que pensar, cara, eu vou começar a criar conteúdo, o que eu faço se eu for cancelado? E agora a gente vai entrar nesse assunto específico. Então vamos dividir em duas partes aqui. Tem gente que vai ser cancelado porque quer, está induzindo esse cancelamento e acredita muito naquilo. Então sabe que aquela opinião é polêmica. Tem gente que foi cancelado sem querer, por algum erro, por alguma informação que não foi bem feita, ou às vezes simplesmente porque alguém criou uma situação que aquela pessoa foi cancelada. Quem faz esse cancelamento, quem provoca esse cancelamento diretamente, eu vou dizer, isso é uma estratégia da pessoa, ela já sabe tudo que ela está fazendo com isso e muitas vezes elas monetizam isso, então geram conteúdo, geram lançamentos, fazem vídeos, fazem infoprodutos. Não é para essa pessoa que eu vou falar esse vídeo. Eu quero falar com aquela pessoa que foi cancelada sem intenção ou aquela pessoa que não estava planejando isso, né? Primeira coisa, gente, avalia a situação, tá? Então, normalmente, o que eu recomendo, o que eu já vi acontecer, é que você tem que esperar a poeira baixar. Não adianta, no meio de um cancelamento, você querer falar, querer se pronunciar. Isso não acontece, isso não dá certo. Essa avaliação, esse momento de poeira baixar, é para você entender de onde que vem esse cancelamento, qual o problema, o que incitou, o que foi falado, entenda a situação. Muitas vezes você pode não concordar com ela, mas ela está acontecendo. Mapeado isso, você vai para a fase de comunicação. Então, aí tem a parte da transparência, tem a parte de você se posicionar. Não existe uma regra certa quanto a isso. Eu tinha um professor que me ensinava na aula de assessoria de imprensa que a gente nunca deveria colocar aquela notinha oficial no nosso perfil. Por quê? Porque quando você faz isso, você está comunicando com pessoas que não sabiam daquele problema. Claro, alguns casos vão requisitar essa nota, outros não. O que eu acho que é uma boa atitude na maior parte dos cancelamentos? Se você cometer um erro, reconheça e siga em frente. Siga com o seu conteúdo. Se é um erro que realmente está gerando proporções muito grandes, o melhor é baixar a bola, né? Ficar um pouco afastado, deixar acontecer, porque daqui 2, 3 dias uma outra pessoa vai ser cancelada, daqui 2, 3 dias um outro assunto vai acontecer. Então é normal também você não agir ali no impulso, você está com uma emoção muito forte, você está vivenciando aquilo. Então muitas vezes a decisão tomada de cabeça quente não vai trazer o resultado que você espera e aí você vai estar apostando numa coisa que pode ainda aumentar aquele cancelamento. Baixada essa poeira, iniciam ações de reparação. Tá? Essa ação não necessariamente precisa ser um pedido de desculpas, pode ser, se for uma coisa que realmente precise, mas normalmente essa ação pode ser simplesmente continuar com o que você estava fazendo para manter sua presença online e você não perder tudo que você já adquiriu, ou simplesmente planejar ações que vão retornar um pouco para a sociedade aquilo ali que não foi bem visto. Minha opinião sincera, tá? A maioria dos cancelamentos que eu vejo acontecer, eles são criados, né, por algum motivo, alguma ideologia, alguma coisa nesse sentido. Então,
não adianta também uma pessoa tentar reparar com alguém que não concorda com ela, alguma coisa nesse sentido. Então, nesses casos, normalmente o que vai acontecer é você deixar seguir, você deixar prosseguir e não ficar respondendo, não ficar criando mais burburinho em torno daquilo. Um quarto ponto importante nessa reparação de crise é a positividade, tá? Eu já vi gente sair de cancelamentos pesados simplesmente porque manteve uma postura positiva, manteve o conteúdo que já vinha sendo criado e não ficou ali remoendo demais aquilo. Provavelmente eram pessoas que estavam mais preparadas, tá? Isso é uma coisa que é ignorado. Você está exposto na internet, você vai ter que se preparar para o cancelamento, não tem jeito, isso vai acontecer e provavelmente não vai ser só uma vez. Nesse caso de reforçar a positividade, o que acontece? É você demonstrar quem está com você, é você demonstrar a sua comunidade, é você criar conteúdo com pessoas que estão do seu lado e não reforçar o lado que está ali negativo, o lado que está trazendo alguma coisa contra você. Mas como eu disse, isso não é para fazer no dia seguinte, isso é para esperar ao longo do tempo, com bastante calma, e eu já vi perfis fazendo ações muito legais nesse sentido de passado 1, 2, 3 semanas, já estão lá retomando um ritmo normal de criação, já estão trazendo, agregando outras pessoas para sua rede e mantém uma presença digital saudável. O quinto ponto é, quando estoura uma crise, isso é uma ponta de iceberg ali de alguma coisa que já está acontecendo, de alguma coisa que já está sendo construída. Você já deve ter percebido isso em algum cancelamento que você viu, até se você foi cancelado. Geralmente não é uma coisa que surge espontaneamente só porque alguém falou alguma coisa errada. Existe alguém do outro lado que às vezes quer prejudicar essa pessoa, ou às vezes é uma marca e tinha um monte de problemas e aí estourou num cancelamento daquela marca porque ela errou em uma série de coisas. Então, passado esse período, a gente tem que mapear esses pontos e mitigar esses riscos. Uma vez a gente estava gerenciando um perfil de uma marca que era muito cancelada pelos seus clientes. Todo post que a gente fazia tinha lá 100 pessoas xingando aquela empresa. O que a gente fez para reverter isso? A gente começou a perceber os conteúdos que a gente fazia que geravam menos comentários negativos. E geralmente eram conteúdos onde a gente trazia positividade, trazia a comunidade para frente. Então, por exemplo, eu mostrava os meus clientes usando o meu produto, falando dele, ao invés de eu falar do meu produto. Ou eu mostrava depoimentos ao invés de eu falar. Quando a pessoa é cancelada, quando a marca é cancelada, o hate vai direcionado a ela. Agora, quando você coloca uma outra pessoa ali que não tem nada a ver com isso, mas que está dando seu depoimento, que está mostrando o seu produto, esse hate é diminuído. Eu tenho dados comprovando isso. Então a gente monitora isso e vai mitigando. E com o tempo você vai perceber se isso é feito de uma forma legal, some essa história de comentários negativos, some esse problema que a marca tem. Mas como a gente aprende em gestão de crises, todo erro, todo problema é uma oportunidade de você melhorar e reforçar para a próxima vez, para que isso não aconteça. Isso tem que ser feito de forma inteligente. Não adianta só agir no impulso, agir na emoção e ficar ali achando que eu sou o melhor, eu sou o maioral e tudo bem. Isso não funciona e a longo prazo não vai ser sustentável. Se você não concorda comigo, se você quer me cancelar pelo que eu falei, deixe seu comentário aqui. Eu quero ouvir o que você já viu aí de cancelamento na internet também. Quem agiu bem? Quem não agiu bem? Deixa seu comentário para a gente trocar essa ideia. Esse é um assunto complexo, tem que ser estudado sim, mas tem metodologia, tem como agir nesses momentos. E lembrando que aqui no canal tem uma playlist de vídeos de como você faz para bombar no Instagram, como você faz para crescer na rede social, então recomendo você ir lá se você quiser ir para o lado positivo da coisa. Um abraço e até o próximo vídeo.